Olá, estamos de volta. Logo mais vamos acionar o José Paes diretamente da Academia de Futebol com explicação sobre o imbróglio que levou a FIFA a suspender o atacante palmeirense Rony por 4 meses. Mas primeiro eu quero convidar você que nos acompanha a opinar sobre o assunto na nossa enquete do dia. Sem Rony e Dudu, o Palmeiras pode dar adeus à luta pelo título do Paulistão? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo ou usar a hashtag Gazeta Esportiva, que o seu comentário vai aparecer ao vivo aqui no programa. Você tem ainda a opção de mandar um vídeo de até 10 segundos com algum comentário ou pergunta para nós pelo WhatsApp. Anota aí o número. 11, claro, o DDD, né? 994791633. Vou repetir. 994791633. Bom, e para tentar explicar melhor essa história do Rony, vamos chamar o José Paes, que fala diretamente da Academia de Futebol do Palmeiras. Boa noite, Zé. Oi, Celso, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Vamos lá, vamos tentar esmiuçar esse caso do Rony. Em 2017, ele jogava pelo Cruzeiro, recebeu uma proposta do Albirex Niigata, lá do Japão, proposta de 3 anos de contrato. Só que aí o que aconteceu? O Albirex disse para ele o seguinte: olha só, Rony, eu não posso contar com você aqui pelos 3 anos em definitivo de contrato que eu te propus. Vamos fazer o seguinte, eu tive uns problemas aqui de restrição no regulamento, você vem, fica por 1 ano empréstimo, depois nos 2 anos subsequentes, aí sim você fica em definitivo, certo? Beleza? Tudo acordado, Cruzeiro, Rony, Albirex. Só que aí, depois desse 1 ano de empréstimo do Rony lá no Albirex, o Rony disse o seguinte: olha, eu não tenho pré-acordo com ninguém não, vou voltar para o Brasil. Voltou para o Brasil. Fez sucesso no Atlético Paranaense, como todo mundo sabe, e depois acabou parando no Palmeiras. O Palmeiras não tem nada a ver com o caso, tá tranquilo, mas o Atlético Paranaense sim. Vai ter que ficar 2 janelas de transferência sem registrar nenhum jogador. O Palmeiras já disse que vai dar um apoio jurídico para o Rony, então a gente vai ver como que esse caso vai se desdobrar, até porque o Rony pode recorrer aí à Corte Arbitral do Esporte nesse caso, um caso complexo, difícil e que ainda vai ter muitos desdobramentos. Daqui a pouco, na minha segunda entrada, Celso, eu volto para falar de algumas idas, vindas, negociações aqui no Palmeiras, saídas, tudo isso daqui a pouquinho aqui no Gazeta Esportiva. Muito bem, Zé. Então daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Querem falar alguma coisa sobre esse imbróglio envolvendo o Rony? Né? Sim, claro que sim. Atlético Paranaense e Palmeiras quiseram bancar o esperto e se deram mal, é isso? Olha, Celso, boa noite a todos os amigos, Chico. A FIFA, ela andou mudando um pouco a sua postura. Não estou dizendo que a FIFA ficou honesta e tal, mas limpou a área, né? Então, quando você troca, você tem novas ideias. E ela tem sido bem rigorosa, é só você olhar. O Cruzeiro foi punido, o Santos está punido, e não é só no Brasil, não. E agora tem essa punição. Os brasileiros, eu não sei nem se foi exatamente o caso, tá? Eu não sei exatamente por que o Rony não quis ficar os outros 2 anos. Mas a gente cansa de ver casos de jogador brasileiro que bate e volta. Pega luvas, pega um monte de dinheiro e tal, bate e volta. E o Rony acabou vindo embora. Seria um golpe? Não sei se ou não se adapta, enfim. A verdade é que tem muito desse tipo de caso. A gente fala muito que o brasileiro sente saudade e tal, não sei o quê. A verdade é que o Rony veio embora, foi considerado abandono de trabalho. O caso do Jô é igual, atenção, o caso do Jô é igual. O time japonês, ele considera que o Jô abandonou o trabalho, fecha, não sei se vai ser o mesmo resultado, mas enfim. E o Rony veio para o Brasil. Ele chegou a treinar no Botafogo do Rio, o Botafogo olhou qual era o imbróglio e não aceitou. Botafogo. E aí o Atlético Paranaense aceitou, topou a parada, ficou com o jogador jogou. Nós estamos falando de 2018, não rolou nada. Aí veio para o Palmeiras e agora saiu o resultado. Está sendo até mais rápido do que era há tempos atrás. O Atlético estava baseado numa liminar que ele conseguiu na justiça junto à FIFA. Pois é. E agora vem essa punição para o Atlético de 2 anos, sem poder trabalhar, ou 2 anos ou 2 janelas, isso não está muito claro, né? São 2 anos ou 2 janelas, como é que eles vão interpretar as janelas? O Palmeiras perde o jogador por 4 meses, há um prazo para apelar de 15 dias, quer dizer, na pior das hipóteses, 1 mês o Palmeiras não terá o jogador, e parece muito difícil que esse caso seja revertido.
Parece que os japoneses têm documentação mostrando que realmente o Rony não teria cumprido alguma cláusula. Eu não tenho conhecimento profundo do caso porque não vi os documentos, essa coisa toda. Mas, a grosso modo, é isso. E repito, é um caso muito assemelhado ao caso do Jô, segundo a alegação do japonês. O Jô eles consideram, denunciaram na FIFA por abandono de emprego. Se você der respaldo e depois ele for condenado, como aconteceu com o Atlético, sobra punição para o clube também. Além da multa que o jogador tem que pagar e tal. Então é um negócio muito complexo. O Palmeiras tinha conhecimento dessa situação e sabia do risco que corria de ficar sem um jogador. Já teve o caso do Scarpa, que foi a mesma coisa. Eu acho que estão tentando levar a coisa mais a sério. Se o cara não quer jogar fora do país, que não jogue. Ou que faça contratos mais sérios. Sabe, criar um pouco mais de seriedade. Não é só essa coisa de sair e voltar. Bater e voltar não é uma coisa que me parece muito boa para ninguém. Mas quem é o culpado nessa aí? É o jogador ou é o clube, Flávio? Acho que aí tem parte dos dois, né? O jogador não quis continuar. Tudo um risco calculado, né? E aí ele deve ter conversado com o empresário, o clube aceitou a volta. É um rolo. É claro que eu estou partindo das notícias que tem. Eu não sei, de repente o Rony tinha alguma cláusula. É que existe uma cláusula no contrato. Não foi pago o valor que o clube gostaria que fosse pago. Então, aí se discute na justiça. Mas, Celso, então é mais ou menos quando o cara passa no farol fechado, né? Tudo pode acontecer. Sim. Claro, pode levar uma batida, da pode justiça passar avaliar a situação. Mas nesse caso é bem claro. Ele não quis cumprir o contrato que ele tinha pré-assinado, foi embora, o clube considerou como abandono de emprego e a FIFA entendeu que sim, que é isso mesmo. E aí quem dá respaldo, em tese, ele é jogador do time japonês. Claro. E o Atlético deu respaldo a esse erro, essa desistência do jogador e acabou sendo punido também. É bom a gente lembrar que cabe recurso, né? Cabe recurso, mas normalmente, quase sempre nesse tipo de caso, prevalece a sessão da FIFA. Embora hoje o City tenha revertido uma punição que verdade, tinha. aliás, vamos falar sobre já isso. É um sinal, né? Agora, trazer o jogo sem o jogo poder jogar é brincadeira, é mais uma atrapalhada da diretoria do Corinthians, né? Vamos aguardar, né? Bom, a gente vai agora ao Parque São Jorge com o Jonas Campos e o conturbado ambiente do Corinthians. Boa noite, Jonas. Exatamente, Celso. Bota conturbado nisso. Boa noite para você, Celso Cardoso, Flávio Prado, Chico Lang. Abraço para todo mundo que acompanha aí o Gazeta Esportiva. Pois é, noticiário do Corinthians nas últimas semanas se resume à crise financeira, situação econômica bastante complicada, bastante complexa, clima quente nos bastidores entre a própria direção corintiana. Já são 3 meses de salários atrasados. A gente está falando de um clube que iniciou a temporada com uma dívida de mais de 600 milhões de reais. Então a situação é muito complexa, 3 meses de salários atrasados. Aí tem uma curiosidade, que o artigo 31 da Lei Pelé permite que o jogador busque a rescisão de contrato em caso de 3 ou mais meses de salários atrasados. Então a diretoria do Corinthians, nesse momento, e diante desse artigo de número 31 da Lei Pelé, vai contornando na base do diálogo, né? Garantindo aí a conversa com os jogadores do elenco, dizendo que em breve isso tudo será acertado. O Cássio, na semana passada, concedeu uma entrevista coletiva colocando panos quentes, dizendo que os jogadores, nesse momento, de fato, têm que ajudar o clube. Situação bastante difícil também, agravada por causa da pandemia. Enfim, o cenário é drástico e o Corinthians, para honrar os seus compromissos, aposta muito e conta, claro, com o dinheiro da venda do Pedrinho para o Benfica de Portugal. A janela de transferências foi prorrogada, mas o Corinthians espera ter os 120 milhões de reais em mãos até o fim de agosto da venda do Pedrinho para o Benfica de Portugal, para daí sim começar a arrumar casa. O problema é que tem compromissos a serem pagos e acertados antes desta data. Por exemplo, o Vitor Cantilho, principal contratação do time para a atual temporada, pelo menos dentro de campo, o jogador que mais vem agradando, mais elogiado pelo próprio técnico Thiago Nunes. O Corinthians ainda tem uma parcela a ser paga ao Júnior de Barranquilla, da Colômbia, e o Corinthians promete pagar essa parcela até o dia 27 de julho, prazo final. Inclusive lá na Colômbia, alguns veículos já dizendo que o Cantilho poderia até voltar para o Júnior de Barranquilla, mas a diretoria garante que ele permanece, que tem conversado com o jogador e que esse valor vai ser pago até o dia 27 de julho.
Ione Gonzalez, outro jogador também colombiano que chegou esse ano, nesse momento sem vínculo com o Corinthians. Contrato de empréstimo era até o dia 30 de junho, aí tinha a compra obrigatória desse jogador, pelo menos na teoria, né, vinculada ao empréstimo a compra obrigatória, cerca de 3 milhões de euros que serão pagos de forma parcelada, mas o Ione nesse momento sem vínculo com o Corinthians, porque a compra obrigatória ainda não foi efetuada e também ainda é discutida essa compra obrigatória. O diretor financeiro Matias Ávila diz que depende do número de jogos, que o Ione não atingiu o número de jogos necessários para que essa compra obrigatória de fato seja necessária. O Duílio diz que a compra obrigatória já estava atrelada ao contrato de empréstimo. Enfim, futuro incerto de Ione Gonzalez, de jogadores que chegaram esse ano, o próprio Vitor Cantilho, e clima de ponto de interrogação aqui no Corinthians devido a esse cenário para lá de conturbado. Celso. Muito bem, Jonas. Obrigado pelas informações, em princípio, do Corinthians. A propósito, se fala muito da questão da pandemia, que realmente trouxe consequências para a gestão financeira dos clubes, mas atribuir tudo à pandemia eu já acho um exagero, Flávio. Ô Celso, o Matias Ávila, o diretor financeiro que foi citado pelo Jonas, deverá estar com a gente no Mesa Redonda no próximo final de semana. E ele tem sido muito claro nas colocações. Ele deixa muito claro. 1 mais 1, 2, ele explica direitinho. E o caso do Ione Gonzalez. O Corinthians, para ficar com o jogador, precisa disponibilizar mais 17 milhões de reais. O Matias, quando ele dá a declaração, a gente vai ver, ele é muito claro o que ele fala. Ele não se mete, não é problema dele se deve ou não comprar, porque isso é uma coisa técnica. Isso é uma coisa do departamento de futebol. Agora, teria que disponibilizar 17 milhões. Aí implica do lado dele. Financeiramente, o Corinthians teria mais um problema, porque teria que arcar com esse dinheiro. É difícil, é uma equação complexa que o Corinthians, que o pessoal do financeiro está fazendo. No domingo eu convido o pessoal no Mesa Redonda, o Matias deve colocar, esclarecer bastante esse detalhe, por que esse atraso nos pagamentos, porque é muita coisa para equacionar, né, Chico? Tem que pagar a parcela do Cantillo, tem que pagar Ione Gonzalez, tem que pagar salário atrasado. E pensar que o Corinthians se gabava, anos atrás, que ia ser o Real Madrid ao lado do Flamengo, o Real Madrid e Barcelona no futebol brasileiro. E, de repente, o Flamengo, não sei o que vai ser amanhã, mas hoje você vê o Flamengo, como eles gostam de dizer, num outro patamar, e o Corinthians, na verdade, voltando a ser o que era antes. O que dói muito são as dívidas, né? Isso dói demais. O time, tecnicamente, uma hora ou outra se acerta, ou não se acerta. Agora, as dívidas, dívida é fogo, né? Pelo que eu estou entendendo, o dinheiro do Pedrinho vai ser quitado daqui 4 meses, é isso que chega a primeira parcela. E enquanto isso, eles vão pedir um empréstimo no banco que cubra essa parcela, para ter um dinheiro na mão, que é o que o Corinthians precisa hoje, né? Então, mais um rolo com o banco, mais uma dívida. O dinheiro fica menor, né? Porque o banco vai cobrar juros, né? Se você tem 1, você vai ter meio, se tem 2, você vai ter 1. Quer dizer, é complicado. Se olha o teu extrato lá, um dia tem 13 mil reais. Se olha o outro extrato, tem 130 mil reais. Aí o Zé Mané vai ver o resultado do empréstimo, ele vê lá 13 reais. Aí complica. Esse é o problema do Corinthians, né? Cada vez menos. Vai receber o P, o Drinho, acho que vai ficar de juros se fizer isso. É verdade. Vai empurrando lá para frente. É complicado. Né? Bom, agora é a vez de acionarmos o Marcelo Basségio com o noticiário São Paulino, diretamente do CCT da Barra Funda. Boa noite, Marcelo. Muito boa noite, Celso Cardoso, Flávio Prado, Chico Lang, a todos os amigos que acompanham o Gazeta Esportivo. São Paulo iniciou nesta segunda-feira a sua 3ª semana de preparação, visando a retomada do Campeonato Paulista, marcada para o dia 22 de julho. O tricolor terá pela frente o Red Bull Bragantino em casa e depois se despede da fase classificatória contra o Guarani fora de casa. São Paulo já com a classificação assegurada para as quartas de final, resta apenas definir se avança a próxima fase na primeira colocação ou como vice-líder da sua chave. São Paulo figura atualmente na primeira colocação do Grupo C com 18 pontos, mas o Mirassol vem logo atrás com 16 pontos, por isso a importância de voltar bem e vencer essas 2 últimas rodadas do Campeonato Paulista. Mas enquanto o Campeonato Paulista não volta, o elenco segue trabalhando lá em Cotia, isolado, longe de tudo e de todos, inclusive longe do risco de contágio pelo novo coronavírus. Enquanto o tricolor segue alojado lá no complexo das categorias de base, o técnico Fernando Diniz vem quebrando a cabeça para definir
quem será o substituto de Antony? Antony, que não é mais jogador do São Paulo, já se despediu de seus companheiros, não faz mais parte da rotina de trabalho do tricolor. E agora o técnico Fernando Diniz terá que encontrar o substituto perfeito para aquele jogador que vinha sendo titular incontestável no ataque. E de acordo com esses treinos recentes que o Fernando Diniz vem comandando lá em Cotia, tudo leva a crer que Pablo deverá ser o escolhido para preencher a lacuna deixada por Antony contra o Red Bull Bragantino em casa. O Everton e o Elinho também eram candidatos prováveis, mas fato é que é o Pablo quem vem formando o trio de ataque ao lado de Vitor Bueno e de Alexandre Pato. Então eu devolvo a bola para vocês aí no estúdio, perguntando, Pablo é realmente a melhor opção para substituir Antony no ataque São Paulino? O que vocês acham, amigos? Grande abraço para vocês, bom programa, daqui a pouco eu estou de volta com mais informações do Tricolor. Tá certo, a gente volta a se falar daqui a pouquinho, Marcelo. Bom, eu repasso a pergunta para o Flávio e para o Chico, mas antes eu vou dar o meu pitaco. Pode dar, eu acho que o Fernando Diniz ele mantém coerência, porque já vinha jogando o Pablo como opção, até quando o Antony estava machucado, estava na seleção, uma coisa assim. Sim. Ele estava formando com o menino ali do Vitor Guedes. Vitor Bueno. Vitor Bueno, Igor Pato, Gomes. Isso, exatamente, o Igor Gomes jogando um pouco mais atrás. Então, como o Diniz ele é muito coerente, eu acho natural a volta do Pablo. Não, e o Pablo era o 12º jogador, né? Na verdade, o Antony... A impressão que passa é que o Antony é titular de São Paulo há 500 anos. O Diniz acertou a vida dele, ele mal conseguia chutar. Ele chegava a driblar bem, chutava mal, estava melhorando agora, estava crescendo agora. Vai ter que ser ainda lapidado lá no Ajax. Ele é um jogador cru, é um jogador de drible e tal. Dentro da normalidade, São Paulo, se fosse manter exatamente a mesma formação, teria que colocar um jogador de drible pelo lado. Não é o caso do Pablo. Mas dá para você fazer essa mexida tática, movimentar o Pablo e o Pato, o Igor Gomes também ajudar no setor, libera um pouco mais o Daniel. Vai ter que dar um reencaixe nas peças, mas dá para acertar. E sim, acho que o Pablo é o jogador que vai entrar. O 12º vira 11º. E aí sim, fica com a opção de um ponta rápido pelo lado, se for o caso. Na teoria você tem, né, o Igor Gomes centralizado, o Vitor Bueno de um lado, o Pablo de outro, o Pato no meio, mas na verdade é um quarteto que se movimenta muito. Sim, então não tem o posição próprio Daniel fixa. chega bastante, né? Então... mas tem um fantasma aí que vai atormentar o Pablo, viu? Que é o Everton. Sim, é uma opção diferente e boa. O Rojas também, quando tiver... Está toda hora machucado esse menino, né? Vamos ver se essas soluções físicas se resolvem e ele disputa com o Pablo a posição. Do meu modo de ver, ele pode disputar muito bem com o Pablo. Bem fisicamente. Sim, tem o Elinho, que é outro jogador, o Toró, que é um jogador mais de força. Tem opções diferentes e felizmente para o São Paulo tem um treinador muito inventivo taticamente, então dá para trabalhar bem isso. Isso aí. Ontem nós tivemos o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo. Dessa vez deu o favorito, mas não foi nada fácil para o time do técnico Jorge Jesus. Eu acho que a gente pode falar umas 3 coisas aí sobre esse jogo. Primeiro que, surpreendentemente, o Fluminense jogou melhor que o Flamengo. Eu acho, não sei se vocês concordam. Segundo tempo, principalmente, jogou bem melhor. Jesus mal chegou, já estaria de saída. E a expulsão do Gabigol talvez tenha sido rigorosa, mas ele também reclamou, né? Eu acho que a expulsão do Gabigol só foi porque era o Gabigol. Sabe quando o árbitro quer aparecer? Se fosse um jogador menos cotado, ele não teria feito expulsão. Você sabe que eu não sou nem um pouco fã das coisas que o Gabigol faz fora do campo e tal. Mas nesse caso aí, pelo amor de Deus, não fez nada. Ele está saindo devagar, normal. Pô, faltava 30 segundos para acabar o jogo. Mas o árbitro aparece. Quando ele mete o cartão vermelho, sai aquela foto e tal. Então, é legal, pô, guarda pro Silão, tá vendo? Expulsei o cara e tal. Uma bobagem. Deve ter falado assim, expulsei esse folgado do Gabigol. Não tem, mas não tem nada a ver. Não é função dele fazer esse tipo de coisa. O Fluminense, realmente, o Odair Hellmann, nos 2 jogos, ele foi melhor que o Jesus. Nos 2. A impressão que dá é meio fim de feira, né? Meio que... Ele não está tão empolgado, sei lá, não sei. A impressão que me passa é que o Jorge Jesus está indo embora e, na minha opinião, mesmo com todo esse elenco que o Flamengo tem, se ele for embora, o Flamengo vai cair muito de produção. Concordo. Coisa de 50%. E digo mais, ontem falei com um importante diretor de um time pequeno de Portugal, mas que vive em Portugal, ele disse o seguinte, o projeto do Benfica, e o Jorge Jesus teria colocado isso como condição, ele levaria 2 jogadores do Flamengo junto. Os caras têm 100 milhões de euros para comprar. Ele levaria o Gerson e levaria o Bruno Henrique. Ou seja, é um buraco duro. E quem substituiria o Jorge Jesus?
Alguém? Ontem nós falamos... Ontem nós falamos, mas é outro estilo. Ontem nós falamos alguns nomes. Renato Gaúcho, Gaúcho, São Paulo, ok. Só que o cara vai ter que chegar, vai ter que se adaptar. O elenco acostumou com o Jorge Jesus. Essa readaptação não é uma coisa simples, não. Então, eu acho que o Flamengo tem um sério pepino aí. Se o Portuga for embora, não vai ser fácil substituir, não. Vai. Mas também, aqui entre nós, é uma direção que deixa o melhor técnico aí do campeonato passado ir embora e os melhores jogadores do time serem vendidos, é uma diretoria sem vergonha. Né? Mas eles tentaram segurar. Sem vergonha. Não, eu até acho que as posturas da direção do Flamengo não são das melhores. Mas nesse caso... Mas eles meteram, foi uma condição dele, ele colocou uma multa relativamente baixa, 1 milhão de euros. Parece que eu estou com muito, né? O futebol, 1 milhão de euros é baixo no futebol. E alguns times ele teria liberdade, seria liberado. E o Benfica é um desses times, né? E os jogadores, eles têm uma multa, um valor. Se o clube vier pagar, não tem jeito. Ele também nunca escondeu a vontade dele de voltar a treinar na Europa. Então também... Ele está disputando o Campeonato Carioca e o Benfica está classificado para a Champions League. Acho que ele vai falar, bom... E lá a pandemia está controlada e aqui eles estão jogando... E lá a família dele mora, né? Tem mais isso, também está do lado da família. Então, uma série em Portugal, o pique da pandemia já caiu deu uma piorada, mas deu uma piorada, sim, mas está mais sob controle. Está sob controle. Vamos agora para o velho continente, onde o Manchester City teve hoje a vitória mais importante do ano. Mas não foi dentro das 4 linhas, não. A Corte Arbitral do Esporte decidiu nesta manhã anular a suspensão dos Citizens das competições europeias e reduzir de 30 para 10 milhões de euros a multa por violar as regras do fair play financeiro. O clube foi punido pela UEFA em fevereiro ao inflar de maneira fraudulenta os valores dos patrocínios do período entre 2012 e 2016. Já com bola rolando, o time de Guardiola atropelou mais um adversário e garantiu assim o vice-campeonato da Premier League. Esse jogo da Juventus foi uma vergonha. Uma vergonha. 2 pênaltis sem vergonha, mas sem vergonha mesmo. A Atalanta deu um vareio nos caras dentro de Turim e esses caras meteram 2 pênaltis na safadeza mesmo. Pois é. Aliás, é isso que eu queria entrar. Claro, pode falar do Messi, das assistências, mas eu estou sentindo que estão menosprezando muito a Atalanta contra na Liga o PSG. Exato. Já estão dando o PSG como finalista. É difícil, calma. Eu acho que o PSG é favorito, mas é jogo muito difícil. A Atalanta está jogando, o PSG está fazendo amistoso. Queria falar sobre essa história do fair play financeiro e do City. Essa história de 2013... vazaram os e-mails em 2018 no jornal alemão e através desses e-mails é que eles foram punidos. Como é que foi o julgamento? Eles consideraram algumas coisas prescritas e algumas provas inconsistentes. Na verdade, sabe que eu gosto do Guardiola, acho ótimo o Guardiola jogar mais 2 Champions League, mas é óbvio que houve... O patrocinador, na verdade o City é de Abu Dhabi, né? O dono lá é Abu Dhabi, como o dono do PSG é o Qatar. E o dono do time é o patrocinador. Então ele põe dinheiro, ele tira dinheiro, faz aquele trololó lá. E eles não permitem isso. Eu acho uma bobagem. Acho que todo mundo, tendo dinheiro, tendo condição de conseguir, tem que fazer. Mas enfim, essa é a norma lá. Com esse resultado, eu tenho a impressão que vai ser muito difícil para a UEFA controlar fair play financeiro. Não sei nem se isso é ruim, mas porque ela puniu, os caras quebraram, a multa era 30, virou 10. 2 anos virou 0. E aí, mas por outro lado, a tal pergunta, todo mundo infla lá, né? Todo mundo tem patrocinador assim. E eles escolhem um ou outro para fazer esse julgamento. Então fica difícil, né, de levar esse tipo de situação. Eu vejo isso como uma grande lavagem de dinheiro. Não consigo ter outra ótica. Um negócio impressionante, o preço dos jogadores, o peso que tem uma partida de futebol. Os estádios lá são construídos em 2 anos, o recorde total, né? Enfim, eu fico... pasmo diante disso. Sobre o Campeonato Espanhol, a gente viu aí o Barcelona, o Messi, 20 assistências, 20 gols na temporada. O Real Madrid está ganhando agora, por 2-1. Então, faltando 2 rodadas para terminar o campeonato, o Real Madrid abre 4 pontos de vantagem. E olha, até agora não teve nenhum pênalti. Os 2 gols não foram de pênalti. Não foram de pênalti. Desde que voltou a pandemia, seria a primeira vez sem pênalti. Também ainda dá tempo de sair um pênalti. É que talvez não precise, né? Talvez não precise. É dose, viu? Vai, tem recado da galera aí pelo WhatsApp? Põe na tela, por favor. Boa noite, Celso. Aqui é o Vinícius do Belenzinho. Eu gostaria de saber quando começa a Série A2 do Paulista. Me informa, por favor.
Cardoso e o pessoal da mesa. Eu acho que não vai fazer diferença nenhuma. Vocês não contam com os jogadores que estão no clube, não. No caso que saiu os dois, você acha que o Palmeiras vai dar Deus ao Paulista? Eu não acho. Uma boa noite. Boa noite, galera de Gazeta Esportiva. Eu sou o João da Zona Sul. Olha, o Palmeiras sem o Rony e o Dudu, ele vai ficar bem mais fraco, com certeza. Mas também não é pra tanto. Eu acho que ele briga sim pelo título. Boa noite. Muito bom esse último. Ele Eu sabia que você ia falou. gostar. Claro, é pra Eu nem gravar falei deitado. pra usar o celular deitado. Ele gravou deitado. Ele gravou deitado. Tá. Grave com o celular deitado que entra. Ele gravou deitado, mas não falou um absurdo, não. E sobre o amigo que perguntou da 2, ontem o Reinaldo Carneiro Bastos disse no Mesa Redonda que terá amanhã uma reunião, né? Uma reunião virtual quando eles vão decidir essa retomada. Pois é, e sobre Dudu e Rony, desfalcando o Palmeiras, né, o nosso telespectador acha que não é por isso que vai perder título. É bom a gente lembrar que o Palmeiras ainda briga pela classificação. Tá muito bem encaminhada, mas matematicamente, porque o Novo Horizontino está na chave. É o único invicto do campeonato, mas empatou muito, né? Exato. Mas de repente pode... Ainda está na briga, Tá claro na que briga. está, claro que está. Bom, além de ser o Dia Mundial do Rock, o 13 de julho também é o Dia Nacional do Cantor. E para marcar a data, conversamos com jogadores e ex-jogadores que se arriscaram com o microfone na mão e soltaram a voz. Quantas vezes não nos deparamos com pessoas ligadas ao esporte tirando uma onda também nos palcos? Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Ronaldinho Gaúcho, Meus amigos voltei, eu tava ficando doido. Bora beber e vai. Pelé, Abre os olhos pro futuro, que outro sol agora irá brilhar. Neymar, entre muitos outros. Um que se aventurou na música, mesmo quando ainda era jogador, foi Amaral. Ele e Marcelinho Carioca se uniram para montar o Divina Inspiração. O Marcelinho falou assim, vamos montar um grupo. Eu falei, grupo aquele pagode? Não, pagode e gospel. Beleza então, mas eu não canto, só toco. E realmente eu toco, né? Aí o Marcelinho falou, eu vou cantar. Eu falei, mas você vai cantar como você nem voz você tem. Mas fica tranquilo, tem um computador atrás. Aí beleza, aí montou o Divina Inspiração, né? A gente foi no Faustão uma vez, o Faustão falou, dá uma palhinha ao vivo aí, quem sabe faz ao vivo. Ô louco, Marcelinho, pô, tô com a garganta ruim. Antes eu pensava em felicidade. Sempre divertido, o ex-jogador conta que a música o ajudava na concentração antes das partidas. Antes do jogo a gente ia bem concentrado, né? Porque de repente você vai descontraído no ônibus, aí você não fica concentrado naquilo que o professor quer que você desempenhe dentro do campo, né? Então eu sempre ia tranquilo, né? Com meu fone de ouvido, escutando a minha musiquinha, né? Cacau, jogadora do Corinthians feminino, tem uma história bem bacana ligada à música. A atleta conta que em 2011, quando ainda fazia entregas, surgiu uma canção em sua cabeça. Futebol não é pra mulher. Eu na moto, trabalhando na rua, como eu tava com essa ideia, eu comecei a batucar assim no farol, no tanque da moto, e aí eu inventei, a primeira coisa que eu inventei, não sei como, não me pergunte como, porque melodia, né, nada dessas coisas eu entendo, e aí eu criei o Qual é. Aí quando eu falei, caramba, que legal, qual é, aí eu peguei e anotei, parei a moto e anotei a música na minha nota de serviço. Qual é, futebol não é pra mulher, qual é. Entrarem em um estúdio e virarem cantores. Esse era o sonho de muitos jogadores e jogadoras de futebol quando mais novos. Mas uma coisa é fato, o futebol e a música sempre conviveram lado a lado. Meu sonho era viver de música. Isso muita gente não sabe, mas eu já falei em algumas lives, assim. Eu não sonhava, porque naquela época era muito difícil, né?
uma menina sonhar em ser jogadora de futebol, porque a gente não tinha referências. Hoje já temos várias. Antes de encerrar, eu não posso deixar de pedir para você cantar um trechinho da música pra gente. Desde pequena, muito preconceito, aqueles papos, futebol não é pra mulher. Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé. Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Aê, bom demais, boa, hein? né? Matéria legal. Só lembrando uma história. Tinha um cara que ele era um moleque, garoto, e adorava jogar no gol, goleiro. E ele foi treinar no Real Madrid e foi aprovado. Ele era louco pelo Real Madrid. E quando ele estava para ser promovido, ele sofreu uma contusão grave. Pegou a região da espinha, coluna vertebral. Ele ficou em casa e, dificilmente você vai voltar a jogar. Aí o pai dele, o cara chorava o dia inteiro, não podia mais jogar futebol e tal. E deu um violão para ele ficar tocando e tal. E ele não pôde mais jogar futebol. Virou Julio Iglesias. Essa é a história de Julio Iglesias. Impressionante, né? Pois é. E eu quero dar os parabéns pro Celso também, que é cantor. Que é cantor. E o Celso fez um trabalho profissional. Obrigado. E o próximo show dele vai ser gratuito, ele está falando para mim aqui. Na boa, depois da pandemia, faremos. Nós tivemos Serginho, tivemos Sócrates. Eu tenho os discos desses caras aí. Que se falar alguma coisa, o Sócrates, coitado, já foi, né? Mas se o Serginho brigar comigo, eu boto o disco dele lá. O Serginho Chulapa. O Rogério Ceni também fez algumas também, coisinhas. Né? É gostoso cantar, né? Mas... É isso aí. Um abraço aos roqueiros do futebol brasileiro e aos roqueiros do Brasil. Ronaldo, goleiro? Tem até uma Sim, banda. É verdade. Ronaldo dos Impedidos. Isso mesmo. Canta até hoje, hein? Sim. Faz show até hoje. Grande abraço para o Ronaldo. Bom, vamos para o nosso giro de notícias. Alguns campeonatos que já voltaram após a paralisação estão em xeque. Nos Estados Unidos, a Major League Soccer precisou adiar o confronto entre o DC United e o Toronto FC, que aconteceria ontem após um jogador testar positivo para a Covid-19 e outro ter resultado inconclusivo. Pouco antes do início da competição, no último dia 8 de julho, o FC Dallas e o Nashville foram obrigados a abandonar o torneio pelo grande número de contaminados pelo novo coronavírus entre jogadores e integrantes das comissões técnicas. Carlos Vela, astro do Los Angeles FC, e o melhor jogador da última temporada, também deixou o campeonato por medo de contágio. Igualzinho aqui, né, Flávio? Complicado. E a Flórida, onde eles estão jogando, se fosse um país, seria o 4º país com o maior número de contaminados. Só a Flórida, a coisa tá feia lá. E aí eu me lembro do Campeonato Carioca, que tivemos aí o Volta Redonda com o jogador testado positivo e teve jogo do mesmo jeito. Agora, Santa Catarina, os caras capricharam, né, Celso? Aliás, sim, sem dúvida. O Campeonato Catarinense de Futebol foi retomado no último meio de semana com os jogos de ida das quartas de final e suspenso novamente no sábado, após ser verificado um surto de Covid-19 na Chapecoense, com um total de, veja só, 14 infectados. Joinville, Criciúma, Figueirense e Marcílio Dias também tiveram testes positivos no elenco. O presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubens Angelotti, foi outro que testou positivo para a doença, mas está sintomático e espera retomar a competição em 2 semanas. Foi o governo de Santa Catarina que proibiu, e a Chapecoense jogou contra um adversário que foi o Marcílio Dias, sim, porque os resultados ainda não tinham saído. Portanto, esses jogadores estavam contaminados, chegaram a jogar. É de uma irresponsabilidade absurda. Absurda. Vamos ver como vai ser aqui em São Paulo também, né? E não adianta médico vir falar, explicar no plantão da saúde aqui. E tudo plantão da saúde que você e a Michelle tocaram muito bem, né? Foi um programa muito legal de se ver. Muitos empresários não, médicos foram internados. Até a gente brincava, né? Não fica muito perto do cara. Põe ele para lá, né? Ontem tivemos a segunda etapa do Mundial de Fórmula 1 com a disputa do Grande Prêmio da Estíria, no circuito Red Bull Ring, na Áustria. O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, liderou a corrida praticamente de ponta a ponta e conquistou a vitória de número 85 na carreira, 6 atrás do recorde estabelecido pelo alemão Michael Schumacher. Após a corrida, 2 imagens chamaram a atenção.
Primeiro, o braço estendido com o punho fechado de Hamilton, em alusão aos medalhistas olímpicos dos Jogos de 68 na luta contra o racismo. Depois, um robô entregou os troféus no pódio. Tudo para evitar o contágio pelo novo coronavírus. E essa foi uma corrida meio fake, né? Porque é no mesmo lugar que foi na outra, só mudaram o nome. Foi no mesmo circuito, só mudaram de nome. Foi por causa da pandemia, né? Mas é uma solução, Sim, exatamente. Solução, né? E a luta antirracismo nos Estados Unidos acabou levando o time de futebol americano Washington Redskins a anunciar, nesta segunda-feira, que vai mudar o nome. O time foi batizado como Pele Vermelha em 1933. Em 2013, Dan Snyder, dono da equipe, chegou a dizer que jamais mudaria o nome da franquia. Mas a pressão de investidores levou o dirigente a mudar de ideia. É a força do dinheiro. O termo Redskins, ou Redskins, é considerado como ofensivo aos povos nativos americanos. Poderia ser um comportamento, digamos assim, voluntário, e não por pressão econômica, né, Flávio? Mas não vai pelo amor, vai pela dor, né? Vai pela dor. Vamos voltar a fazer contato com o Marcelo Baceggio para mais notícias do São Paulo, diretamente da Barra Funda. Fala, Baceggio, o que você traz para nós agora? Fala, Celso, voltando a falar um pouquinho sobre o São Paulo, a gente disse sobre a saída do Antony, né, durante essa quarentena, mas se por um lado o técnico Fernando Diniz perdeu o Antony, por outro, ele ganhou os reforços de Gonzalo Carneiro, que vinha cumprindo suspensão por doping, e Paulo Boia, que vinha sendo emprestado pelo clube. E o caso do Paulo Boia é um pouquinho curioso, por quê? Desde que ele foi promovido ao time profissional em 2018, ele não conseguiu se firmar na equipe de cima, exemplo de outras joias vindas de Cotia, como Igor Gomes, Antony, o próprio David Neres, que apesar de pouco tempo no profissional, foi o suficiente para gerar o interesse do Ajax, e com isso acabou sendo emprestado consecutivas vezes. Primeiro ao Portimonense de Portugal, depois ao São Bento de Sorocaba, ele inclusive foi rebaixado à Série C do Brasileirão no ano passado, sendo membro do elenco do São Bento, e nesse ano ele seria emprestado ao Cruz Azul do México. Mas o que aconteceu? Ao fazer exames médicos, foi diagnosticado um probleminha na cartilagem do seu joelho. E com isso, São Paulo perdeu a chance de embolsar $300 mil. São Paulo faria um bom dinheiro com o empréstimo do Paulo Boia, que estava completamente fora dos planos do técnico Fernando Diniz. Por causa desse problema, Paulo Boia retornou, vem treinando normalmente com o restante do elenco lá em Cotia, e agora há um entendimento geral, um entendimento interno no São Paulo de fazer com que esse jogador recupere a confiança. São Paulo vem dando moral para o Paulo Boia nessa intertemporada lá em Cotia. Nessa semana postou um vídeo protagonizado pelo Paulo Boia de uma jogada que terminou com um lindo gol feito pelo garoto. Depois também postou uma foto do Paulo Boia dando uma espécie de bicicleta no treino. Então há um movimento para que ele recupere essa confiança. E o técnico Fernando Diniz, que gosta tanto de trabalhar esse lado humano do atleta, esse lado psicológico, quem sabe o técnico Fernando Diniz não consiga trabalhar direitinho o jogador, recuperar o futebol que ele estava acostumado a apresentar nos tempos de categorias de base. Vai que ele volte a apresentar um bom futebol e seja até mesmo negociado pelo São Paulo. São Paulo negocia tão bem as suas crias da base, vai que também consegue recuperar o Paulo Boia e faça um bom dinheiro vendendo o jogador. Vamos aguardar, vamos ver se o técnico Fernando Diniz conseguirá recuperar Paulo Boia. Devolvo para vocês aí no estúdio, essas eram as informações do Tricolor. Mais uma vez, muito obrigado, Marcelo Baceggio. Paulo Boia. Ele jogou muito pouco no time principal. Quando jogou, eu gostei. Não sei se tinha algum problema disciplinar, realmente eu não conheço a história do menino, mas de todos que subiram, ele foi o que mais chamou a atenção. De repente sumiu e tal. A gente não sabe o que acontece no bastidor, claro, mas eu acho que é uma aposta boa para ser feita assim, a menos que... Mas ninguém é irrecuperável, né? Eu não sei, de repente o menino é legal, tem alguma dificuldade pequena que pode ser acertado. Bola ele tem, sim. Sem dúvida. E o Diniz também tem essa capacidade, né, Flávio, de... Na base da conversa, bom, é um psicólogo de formação, né? Eu acho que isso tem que ser valorizado. Aliás, eu sempre defendi a tese de que os clubes de futebol deveriam ter um departamento de psicologia. Não essas coisas de inteligência emocional, só para performance, mas trabalhar mesmo os dramas humanos, os sabe? grandes times do mundo têm.
Né? Mas aqui no Brasil, muitas vezes... grandes times do mundo. Pois é. Aqui no Brasil, muitas vezes, quem fala em psicologia ainda é vítima de chacota. Treinador até o Tite, né? se considera até o Tite não gosta de psicólogo. E o Tite é o técnico da seleção brasileira. E a seleção brasileira precisaria, assim, de alguém que amarrasse. Não é psicologia para motivação. É psicologia para deixar reformação. O cara mais leve. É isso aí. E o cara poder recuperar o que perdeu. Exatamente isso. Vamos agora ao vivo no Parque São Jorge com as últimas informações do Corinthians. Jonas, é com você. Fala, Celso, Flávio, Chico. Olha, eu juro para vocês que eu estava programado para falar de futebol, da parte esportiva do Corinthians que volta a campo no dia 22 de julho. Mas olha só aqui a movimentação no Parque São Jorge. Essa faixa acabou de ser instalada aqui por cerca de 3 torcedores, não vinculados a nenhuma torcida organizada. Mas um recado aí, conselheiros, prestem atenção, reprovar as contas é a sua obrigação. Hoje tem uma reunião virtual dos conselheiros do Corinthians, até porque o Conselho Fiscal do Timão votou a favor da reprovação das contas de receitas e despesas do ano de 2019. O órgão pede que o documento com o fluxo financeiro do ano passado seja retificado, com dados que elevariam o déficit de 177 milhões para 195,4 milhões. Ali tem uma outra faixa do outro lado ali do Parque São Jorge. A gente vai passeando aqui com o Giovanni de Cássia, João Gabriel ao vivo do Parque São Jorge, uma outra faixa falando justamente desse déficit. A gente está falando de um aumento, uma diferença de 18,4 milhões. Esse aumento é atrelado a 2 pendências judiciais do Corinthians, a dívida com J. Malucelli na venda do volante Jusilei lá atrás, e também há um processo, uma dívida, eventual dívida com o fisioterapeuta Júlio Suman Neto. Portanto, movimentação aqui no Parque São Jorge não dá sossego. Aqui, ó, o torcedor aqui, ó, Giovanni, com a bandeira, voltando aqui a fazer o seu protesto pacífico. Eles são até vinculados ao clube, aqui ao Parque São Jorge. Enfim, a movimentação é quente. Enquanto isso, Celso, Flávio, Chico, agora sim, lá no CT Joaquim Grava, pela manhã, Thiago Nunes trabalhou. A informação que a gente tem é que ele vem trabalhando com uma equipe já esboçada para essa retomada do Campeonato Paulista, para enfrentar o Palmeiras logo de cara, um derby no dia 22 de julho na Arena de Itaquera sem público, o primeiro derby da história sem torcida. E o Matheus Vital hoje deu uma palavrinha sobre toda essa expectativa de voltar a campo e logo de cara encarar o rival Palmeiras. Vamos ouvir o meio-campo do Corinthians. Treinar agora pensando no jogo, né? Já sabendo a data, é importante, é bom, né? Que a gente já projeta e já tem um objetivo, né? Pelo menos assim para a gente chegar. E feliz que o Campeonato Paulista está retornando e a gente poder fazer o que a gente mais ama. Já demos o primeiro passo, que era voltar a treinar. Agora a gente já tem um segundo passo, que é voltar a jogar. Se Deus quiser, a gente vai voltar bem para trazer muitas alegrias para a Fiel que eles merecem. É isso, conselho discutindo o fluxo financeiro do clube fora das 4 linhas e dentro de campo, o professor Thiago Nunes tentando arrumar a casa. A coisa não começou bem para ele, eliminação na pré-Libertadores, ou na Libertadores, né, na fase inicial, antes da fase de grupos, o Corinthians não conseguiu a classificação. E no Paulistão, chances remotíssimas de classificação para o mata-mata e até uma eventual chance de rebaixamento é difícil, mas o Corinthians, sinal de alerta ligado, pega o Verdão no dia 22 de julho. Celso, eu volto com vocês. Obrigado, Jonas, pelas suas informações. Flávio, Chico, como diria Michele Janela, meninos, 2 coisas para a gente abordar, eu acho, que é o Corinthians fora de campo e o Corinthians dentro de campo. Fora de campo, quando a gente vê essas faixas, eu acho até legítimo o protesto do torcedor, mas é inevitável você não fazer associação à questão política. Claro. Não, isso não parte do cara que está em casa e... Né? Mas não, até porque puseram faixa no Parque São Jorge, a reunião é virtual. Tinha que pôr na internet, né? Não é? Não, acho que vai ser até posto. O problema todo é que acho que a torcida... Talvez esteja apostando na audiência do Gazeta Esportiva para coisa repercutir. Ótimo, a gente agradece. Claro. Mas é legal, eu acho que tem que pôr faixa assim. Violência eu sou contra, mas o protesto livre e soberano é o princípio da democracia. Né? Democracia é isso. Claro. Né?
A reunião de hoje, ela é fundamental, o Chico sabe disso, bem melhor que eu. Ela é fundamental para o acerto de apoios. O Corinthians tem aquela história de chapinhas e tal, né? E os apoios vão depender muito da aprovação ou não aprovação das contas. Tem muito a ver. Tem muita gente que está indecisa com relação aos apoios e eles serão captados de acordo com a aprovação ou não das contas. Então, é realmente uma reunião muito importante. Mas se não for aprovadas as contas, corre o risco de haver um impeachment no da Sanches. Então, por isso que pode chegar, o bicho vai pegar e a torcida está na porta, vai fazer pressão para os vitalícios, mesmo que a reunião seja virtual. Vai fazer uma maior pressão em cima, entendeu? Agora, há pouco a gente estava falando da questão psicológica e o Corinthians estava vivendo uma pressão psicológica muito grande, porque os resultados não estavam acontecendo, estava aquela pressão danada. Aí veio a pandemia, 4 meses de paralisação. Eu suponho que o clima e o ambiente para esse jogo com o Palmeiras é muito melhor do que era 4 meses atrás. Observação e que o Corinthians pode, de repente, tirar proveito disso, não, Flávio? Não, Chico? Claro. Não, é evidente, porque teve se o Corinthians vai naquela má fase para cima do Palmeiras, era bem capaz de levar uma goleada. Hoje você já para um pouco para pensar e fala, não, peraí, o Corinthians está com esboço, o técnico está treinando o mesmo time, sinal que já definiu quais são os titulares. Então, por causa dessas coisas, né, você fica mais tranquilo. Né? Mas eu vou te falar uma coisa, de separar a tragédia da diretoria da tragédia do time é muito difícil. As duas se identificam demais. É um novo campeonato, né? Um novo campeonato. Agora eu queria uma máscara igual aquela do Matheus, né? Botar aqui, Coringão, cara do de e tal. pau. Aqui, ó. É nóis. É meu vou trazer amigo. uma para você. É meu amigo, mas é muito cara de pau. Bom, além do Rony, que deve ficar fora de boa parte da temporada, talvez o final da temporada inteiro, né? Quer dizer, não dá para falar final de temporada porque vai ser o começo da temporada. Mas, enfim, caso não consiga reverter a decisão da FIFA, o Palmeiras está perdendo pelo menos mais um jogador para a sequência das competições. Não é isso, José Paes? Seja bem-vindo de volta. É isso, Celso, é isso, obrigado. Estamos falando do Vitor Luiz, lateral esquerdo, está acertando com o Botafogo, contrato de empréstimo até fevereiro de 2021. O Palmeiras entende que tem bons laterais esquerdos no elenco, Matias Vinha, Diogo Barbosa, então pode liberar o Vitor Luiz sem problema nenhum lá para o Botafogo. Ele que já passou pelo Botafogo 2016, 2017, fez uma boa temporada por lá, está voltando, era desejo dele voltar quando recebeu essa proposta. O Palmeiras vai pagar aí quase 50% do salário do Vitor Luiz e ele deve ir para o Rio de Janeiro para assinar contrato nos próximos dias. Gustavo Scarpa também deve deixar o Palmeiras. Ele deve receber em breve, segundo informações da imprensa turca, uma proposta do Fenerbahçe. Quem também deve fazer uma proposta por ele é o Al Nassr, lá dos Emirados Árabes. E como funcionaria essa proposta do Al Nassr? 1,5 milhão de euros por 1 ano de empréstimo, depois mais 5 milhões de euros pelo restante da temporada, pela continuidade dele lá no futebol árabe. O Gustavo Scarpa, que é um jogador visto com muito bons olhos aqui no futebol brasileiro, fez uma ótima temporada no Fluminense, mas não conseguiu repetir os bons números no Palmeiras, fez 74 jogos, tem 20 gols com a camisa do Palmeiras, deve deixar aí em breve a equipe aqui de Palestra Itália. Outro jogador que pode chegar, agora uma chegada aqui no Palmeiras, Andrés Herrera, jogador de 21 anos, ele que é lá do São Lourenço da Argentina, deu uma entrevista para uma rádio da Argentina dizendo que recebeu sim o contato do Palmeiras e também do Flamengo e do Spartak Moscou. Ele tem o sonho de jogar a próxima Olimpíada de 2021 pela Argentina, tem 21 anos, contrato até 2023 com a equipe do São Lourenço e segundo ele disse para essa rádio argentina durante uma entrevista, quem chegar com 4 milhões, 5 milhões de dólares, esse valor pequenininho e irrisório no mundo de hoje, né, Celso? Pode levar ele. Então, Flamengo, Spartak Moscou e Palmeiras nessa briga. O Palmeiras já disse que contactou alguns empresários dele e que pode sim fechar negócio com o jogador lá do São Lourenço muito em breve. Eu devolvo para você aí, meu amigo. Até a próxima, Celso Cardoso. Um abraço. Um abraço para você também, Zé Paes. 5 milhões de dólares para um jogador de 21 anos, tudo bem que é lateral, mas fosse tão bom assim, não saía para essa bagatela, mas se né? tem briga com o Spartak de Moscou, acho que ele vai para Moscou.
É porque... O Flamengo também está na briga, né? Então, mas o problema é jogar na Europa, né? Hoje o cara quer jogar, vai ser colocado o Spartak é um time que pode disputar uma Champions e tal. É um mercado, seria um passo à frente. Não estou comparando o Spartak com o Palmeiras com o Flamengo. Só estou colocando carreira do cara. Ele vai estar na Europa e lá ele vai ser mais visto e, consequentemente, vai poder decolar como carreira. Tenho a impressão que é uma concorrência um pouco complicada de ser vencida. O mercado brasileiro, Celso e Flávio, não tem condição de concorrer com o exterior. Essa é a grande verdade. Até o mundo árabe leva. Pois é. Vai dar tempo da gente mostrar os vídeos do WhatsApp? Dá, né? Então, põe na tela, por favor. Boa noite, galera da Gazeta. Celso, fala Chico Lang, sou seu fã. Claro que o Palmeiras já era. 3-1 pro Coringão, campeão do Paulistão. É nóis, uhul! Boa noite, Flávio, Celso e Chico. Eu quero mesmo que o Palmeiras se dane. Eu só quero agradecer à FIFA por não permitir que o nosso excelentíssimo presidente Pérez continue fazendo as besteiras de contratar os Kleber Reis, Brian Ruiz da vida. Dali Santos, um abraço a vocês. Dá tempo dos comentários sobre os comentários ou a gente tem que seguir? Você viu o que ele falou? É bom que a FIFA proíba o Santos de contratar para eles não contratarem errado. Não é? Bom, e você já se conectou nas nossas redes sociais? Bom, então anota aí os endereços. Facebook/Gazeta Esportiva. No Twitter e no Instagram é @Gazeta Esportiva, simples assim. E tem também o nosso canal no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Resultado da nossa enquete. Perguntamos se Rony e Dudu, ou se sem Rony e Dudu, o Palmeiras pode dar adeus à luta pelo título do Paulistão. E a maioria respondeu que sim, olha só, 83% dos votos. Isso porque o Rony nem jogou, né? Aquilo que não teve tempo para mostrar futebol. 4 jogos. Pois é. Bom, a gente fica por aqui, agradecendo Flávio, Chico, Obrigado, daqui a pouquinho vem o Jornal da Gazeta. E a gente encerra o Gazeta Esportiva celebrando o Dia Mundial do Rock com um bom e velho Iron Maiden. Tchau.